Em uma manhã escaldante de fevereiro, a marina de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, pulsava com o glamour dos endinheirados. Lanchas reluzentes cortavam as águas azul turquesa, e a loja náutica Maré Alta, com suas vitrines de vidro espelhado, era o epicentro da ostentação. Os vendedores, sempre impecáveis, atendiam clientes que exibiam relógios de ouro e óculos de grife. Mas, naquela manhã, um homem destoava da cena, atraindo olhares de desdém. José Mendes, 76 anos, entrou na loja com passos lentos, apoiado em uma bengala de ébano polida, mas simples. Vestia uma camisa de algodão amarelada pelo tempo e um chapéu de palha que parecia ter enfrentado muitas chuvas. Seus olhos, porém, carregavam uma intensidade que fazia as pessoas hesitarem ao encará-lo. Ele parou diante de uma lancha de 42 pés, um colosso de design italiano que valia 5 milhões de reais. Quero essa, disse, a voz grave, apontando com a bengala. Lucas, o vendedor, um rapaz de 28 anos com cabelo penteado para trás e um sorriso ensaiado, ergueu uma sobrancelha. Essa? Senhor, é uma ferrete, não é qualquer barquinho. Custa mais que uma casa em Copacabana. O tom era sarcástico, e os clientes ao redor trocaram risadinhas. José não se intimidou. Eu sei o que quero. Pode preparar a papelada. Lucas riu alto, atraindo ainda mais atenção. Calma, vovô. Isso aqui é para quem tem bolso fundo. Vamos evitar passar vergonha, tá? O silêncio tomou a loja. José ergueu o rosto, e, por um breve instante, algo em seu olhar fez Lucas vacilar, uma autoridade que não combinava com a roupa humilde. Mas o vendedor logo retomou a pose, apontando para a porta. Se não tem como pagar, melhor deixar o espaço para quem pode. A humilhação ecoava, e alguns clientes já gravavam a cena com seus celulares, ansiosos por um vídeo viral. José, no entanto, apenas sorriu, um sorriso enigmático que parecia carregar décadas de segredos. Na marina ao lado, Marina, uma jovem de 23 anos, observava tudo de longe. Ela trabalhava no quiosque da marina, servindo caipirinhas e cafés para os ricaços. Marina conhecia José de vista, ele aparecia de vez em quando, pedia um guaraná e ficava olhando o mar, como se conversasse com as ondas. Havia algo nele que a intrigava, uma calma que escondia uma história profunda. Ao ver a cena na loja, ela sentiu indignação. Que vendedor arrogante, murmurou, apertando o pano de prato nas mãos, decidida a intervir se precisasse. A opulência de Paraty contrastava com a simplicidade de José, mas ele era mais do que aparentava. Sua bengala não era apenas um apoio, era um lembrete de um passado que poucos conheciam. Décadas atrás, José havia construído algo grandioso, um império que ainda mexia com os bastidores do poder no Brasil. Enquanto Lucas continuava seu discurso prepotente, José guardava um trunfo que faria todos na loja engolirem suas risadas. A tensão crescia. José deu um passo à frente, o sorriso ainda nos lábios. Tem certeza que quer me tratar assim, rapaz? A pergunta soou como um aviso, e Lucas, sem perceber, estava prestes a despertar algo que não podia controlar. A loja Maré Alta parecia encolher sob o peso da tensão. Lucas, o vendedor, mantinha o sorriso arrogante, apontando para a saída com um gesto teatral. Vai, seu José, deixa os adultos conversarem negócios de verdade. A palavra avô ainda ecoava na mente de José Mendes, mas seu rosto permanecia calmo, quase sobrenaturalmente sereno. Os clientes, agora um público ávido, seguravam os celulares, esperando o desfecho da humilhação. Uma mulher de vestido caro sussurrou ao marido: que vergonha, ele não percebe que não pertence aqui. José, no entanto, não se movia. Ele bateu a bengala suavemente no chão, o som seco cortando o burburinho. Quero falar com o gerente, disse, a voz firme, mas sem alterar o tom. Lucas riu, jogando a cabeça para trás. O gerente? Pra quê? Pra te explicar que isso aqui não é feirinha de artesanato. A provocação arrancou gargalhadas dos clientes, e até o segurança da loja, um homem corpulento chamado Diego, se aproximou, cruzando os braços com um olhar de advertência. Do lado de fora, Marina, a jovem do quiosque, não aguentava mais assistir. Ela largou o pano de prato e caminhou até a entrada da loja, hesitando. Conhecia Lucas de outros carnavais, ele vivia se gabando de suas comissões e menosprezando quem não exibia riqueza. Mas algo em José a impedia de intervir diretamente, era como se ele estivesse no controle, mesmo sendo o alvo de tanto desprezo. Ainda assim, Marina decidiu ficar por perto, caso as coisas piorassem. Dentro da loja, o gerente, Sr. Eduardo, um homem de meia idade com óculos de armação dourada, finalmente apareceu, alertado pelo barulho. Qual o problema aqui? Perguntou, olhando de Lucas para José. O vendedor tomou a frente, gesticulando.
Esse senhor tá insistindo em comprar uma lancha de 5 milhões, mas olha para ele. É só um velhinho querendo aparecer. Eduardo franziu a testa, avaliando José de cima a baixo. A camisa desbotada, o chapéu de palha, tudo gritava intruso, naquele templo de luxo. Senhor, por favor, não queremos confusão. Talvez outra loja tenha algo no seu orçamento. A injustiça cortou o ar como uma lâmina. José, porém, apenas inclinou a cabeça, como se estivesse estudando Eduardo. Você também acha que não posso pagar? Perguntou, a voz carregada de uma calma perturbadora. Eduardo hesitou, mas a pressão dos clientes o fez manter a postura. É só bom senso, senhor. Não queremos constrangê-lo. A palavra, constrangimento, foi a gota d'água. Os cochichos dos clientes viraram risadas abertas, e uma jovem influencer começou a narrar a cena ao vivo no celular. Gente, olha esse vovô achando que é magnata. Marina, agora na porta, sentiu o peito apertar. Ela queria gritar, dizer que estavam errados, mas não tinha provas, só uma intuição de que José era mais do que parecia. Enquanto isso, José colocou a mão no bolso e tirou um cartão preto, sem logotipo, apenas com um número gravado em relevo. Ele o estendeu a Lucas. Passa esse cartão. Vamos ver quem se constrange. Lucas pegou o cartão com desdém, revirando os olhos. Tá, vamos brincar. Ele foi até a máquina de cartão, enquanto os clientes se amontoavam, ansiosos por mais um motivo para rir. Mas algo estava errado. Quando Lucas passou o cartão, a máquina emitiu um bip diferente, e uma mensagem apareceu na tela. Ele piscou, confuso, e tentou novamente. O mesmo bip. O sorriso sumiu do seu rosto. José, ainda parado, bateu a bengala no chão mais uma vez. Problema, rapaz? A pergunta era simples, mas carregava um peso que fez o ar da loja mudar. O bip estranho da máquina de cartão silenciou a loja Maré Alta. Lucas, o vendedor, encarava a tela, o rosto pálido. Isso deve ser um erro, gaguejou, passando o cartão preto de José novamente. A mensagem na tela permaneceu, transação bloqueada. Contate a operadora. Os clientes, que antes riam, agora murmuravam, curiosos. A influencer, ainda filmando, narrava, gente, o cartão não passou. Isso tá ficando constrangedor. O ar na loja pesava, carregado de expectativa e escárnio. José Mendes permanecia imóvel, a bengala firme no chão, o sorriso sutil ainda nos lábios. Tente de novo, disse, a voz calma, mas com um tom que fez Lucas engolir em seco. O vendedor, porém, recuperou a arrogância. Olha, seu José, já deu. Esse cartão deve ser de brinquedo. Para de fazer cena. Ele jogou o cartão no balcão, e o objeto deslizou até parar perto de José. A atitude arrancou risadas dos clientes, e o gerente, Sr. Eduardo, interveio, visivelmente irritado. Senhor, chega. Saia da loja antes que eu chame a polícia. A ameaça caiu como um trovão. José, pela primeira vez, baixou o olhar, e um lampejo de dor cruzou seus olhos. Não era medo, mas a ferida de ser tratado como nada, como um estorvo. Ele pegou o cartão lentamente, os dedos tremendo de leve, não de fraqueza, mas de uma emoção contida. Vocês não sabem com quem estão falando, murmurou, quase para si mesmo. Lucas riu alto. Sei, sim. Um velho querendo bancar o rico. Vai embora, avô. A palavra avô cortou como faca, e a multidão explodiu em gargalhadas. Marina, na porta, sentiu os olhos marejarem. Ela queria gritar, mas a cena a paralisava. José, tão digno mesmo sob humilhação, parecia carregar um peso que ninguém ali entendia. Ela notou, porém, que o segurança, Diego, parecia desconfortável, como se questionasse a situação. Ele deu um passo atrás, hesitante, enquanto os clientes continuavam a zombar. Uma mulher gritou, vai vender cocô na praia, vovô. O escárnio era implacável, e José, agora o centro de um circo de crueldade, enfrentava a rejeição pública mais brutal. Dentro de José, algo se agitava. Ele ergueu a cabeça, os olhos brilhando com uma intensidade que fez alguns clientes recuarem instintivamente. Vocês vão lembrar desse dia, disse, a voz baixa, mas carregada de uma certeza assustadora. Ele guardou o cartão no bolso e virou-se para sair, cada batida da bengala ecoando como um aviso. Lucas, sentindo-se vitorioso, gritou, isso, vai pro seu barraco. Mas Eduardo, o gerente, parecia inquieto, como se algo no tom de José o tivesse abalado. Enquanto José caminhava para a saída, Marina deu um passo à frente, incapaz de se conter. Seu José, espera, chamou, a voz trêmula. Ele parou, olhando-a com uma mistura de gratidão e tristeza. Não precisa, menina, disse, gentil, mas firme. Isso ainda não acabou.
As palavras dela morreram na garganta, mas o olhar dele a marcou, era como se ele soubesse algo que mudaria tudo. Na marina, o sol queimava, mas a atmosfera parecia mais fria. José saiu da loja sob os olhares e risadas, cada passo um teste de sua dignidade. Ele parou na calçada, olhando o mar, como se buscasse força nas ondas. O que ninguém sabia era que aquele cartão não era um erro. Era uma chave, um acesso a um poder que Paraty, e talvez o Brasil, não estava preparado para enfrentar. A humilhação de José não era o fim, mas o estupim de algo muito maior. José Mendes parou na calçada da marina, o sol de Paraty queimando seu chapéu de palha. As risadas da loja Maré Alta ainda ecoavam, mas ele não olhava para trás. Seus dedos apertaram o cartão preto no bolso, e um brilho de determinação cruzou seus olhos. Marina, a jovem do quiosque, correu até ele, o coração disparado. Seu José, isso foi injusto. Eles não tinham o direito. José a encarou, o rosto suavizando. Calma, menina. Eles só cavaram a própria cova. As palavras, ditas com uma calma gélida, fizeram Marina estremecer. Enquanto José se afastava, algo acontecia na loja. Lucas, o vendedor, tentava retomar o atendimento, mas a máquina de cartão ainda exibia a mensagem: contate a operadora. Eduardo, o gerente, pegou o aparelho, franzindo a testa. Que raios é isso? Murmurou. Ele ligou para a operadora, e após alguns minutos, sua expressão mudou de irritação para choque. Como assim, conta restrita? Perguntou, a voz tremendo. A operadora informou que o cartão pertencia a uma conta VIP, bloqueada por segurança, e só o titular podia autorizar transações. O nome associado à conta fez Eduardo engolir em seco: José Mendes. Na marina, Marina convenceu José a sentar no quiosque. Seu José, me conta, quem é o senhor de verdade? Perguntou, servindo um guaraná. Ele riu, um som rouco, mas genuíno. Só um velho que aprendeu a não se curvar. Antes que ela pudesse insistir, um homem de terno impecável apareceu, suando sob o calor. Era Carlos, advogado de uma firma poderosa do Rio. Senhor Mendes, recebi seu alerta. O que aconteceu? José entregou o cartão. Tentei comprar uma lancha. Não aceitaram. Carlos arregalou os olhos. Não aceitaram? Eles sabem quem o senhor é. A revelação começou a se desenrolar. José não era um simples idoso. Décadas atrás, ele fundara uma empresa de tecnologia que revolucionou o mercado brasileiro, vendida por bilhões. Ele vivia discretamente, mas seu nome ainda abria portas, e fechava outras. Carlos pegou o telefone e fez uma ligação. Sim, é pro Sr. Mendes. Desbloqueiem a conta. E, por favor, notifiquem a loja. Na maré alta, o telefone tocou. Eduardo atendeu, e sua face empalideceu. O quê? Ele é quem? Lucas, ao lado, riu. Que é isso, chefe? O velhinho. Eduardo o fuzilou com o olhar. Você acabou de humilhar um dos homens mais poderosos do Brasil. José, no quiosque, recusou a oferta de Carlos para intervir diretamente. Deixe eles virem até mim, disse, tomando um gole de guaraná. Marina, boquiaberta, começou a entender. José não buscava vingança imediata, ele queria que a verdade falasse por si. E a verdade estava chegando. Eduardo saiu correndo da loja, seguido por Lucas, que ainda não entendia a gravidade. Senhor Mendes, gritou Eduardo, parando diante do quiosque, ofegante. Foi um mal-entendido. Por favor, volte. José ergueu uma sobrancelha. Mal-entendido? Você disse que eu não pertencia lá. A pequena vitória de José era só o começo. Ele se levantou, a bengala firme, e olhou para Marina. Quer ver como isso acaba, menina? Ela sorriu, torcendo por ele. E você, tá torcendo por José também? Então aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta tá só começando. Eduardo gaguejava desculpas, mas José não cedeu. Ele sabia que a humilhação pública exigia uma resposta à altura. Algo maior estava por vir, algo que faria Paraty tremer. José Mendes, de pé diante do quiosque na marina de Paraty, encarava Eduardo, o gerente da Maré Alta, com uma calma que beirava o sobrenatural. O sol escaldante refletia nas águas, mas o ar parecia carregado, como se o próprio tempo soubesse que algo monumental estava por vir. Eduardo, suando, gaguejava. Senhor Mendes, por favor, foi um erro terrível. Volte à loja, podemos resolver tudo. Lucas, o vendedor, ao lado, ainda mantinha um meio sorriso, incrédulo. Chefe, sério? É só um velho. José bateu a bengala no chão, e o som fez Lucas calar-se, como se tivesse sentido um aviso. Marina, a jovem do quiosque, observava, o coração acelerado. Ela via em José algo que os outros não percebiam, uma força que não precisava de gritos para se impor.
Carlos, o advogado, permanecia ao lado, o telefone na mão, pronto para agir. José, porém, levantou a mão, sinalizando para Carlos esperar. Não vou voltar para sua loja, disse a Eduardo, a voz firme, mas sem raiva. Vocês me mandaram embora. Agora, vão aprender o que acontece quando julgam sem saber. Eduardo tentou argumentar, mas José virou-se para Marina. Menina, você já viu o que acontece quando o mar fica calmo antes da tempestade? Ela assentiu, confusa, mas fascinada. José sorriu. Pois é. A tempestade tá chegando. Ele pegou o cartão preto do bolso e entregou a Carlos. Faça a ligação. Carlos assentiu e discou um número, falando baixo. Na loja, os clientes, que haviam saído para assistir, cochichavam, filmando tudo. A influencer, ainda ao vivo, narrava: gente, o vovô tá botando moral. Será que ele é rico mesmo? Minutos depois, um carro preto com vidros escuros estacionou na marina. Dele saiu uma mulher elegante, de uns 50 anos, vestindo um tailleur impecável. Era Helena, CEO de uma das maiores holdings do Brasil, e, como logo ficaria claro, uma velha aliada de José. Ela caminhou diretamente até ele, ignorando Eduardo e Lucas. José, recebi sua mensagem. O que esses idiotas fizeram? Perguntou, a voz cortante. José riu, um som rouco. Me chamaram de avô e disseram que eu não pertencia à loja deles. Helena arqueou uma sobrancelha, olhando para Eduardo como se ele fosse um inseto. Você humilhou José Mendes? Sabe quem ele é? Eduardo, agora trêmulo, tentou se explicar. Foi um mal-entendido, senhora, Helena o interrompeu. Você não entende. José não é só rico. Ele é o homem que construiu a base do que você chama de luxo nesse país. Ela virou-se para a multidão. Vocês acham que riqueza é ostentar lanchas? José criou um império de tecnologia que financiou metade dos negócios que sustentam lugares como Paraty. A revelação caiu como um raio. Lucas, agora pálido, começou a entender a gravidade. José, décadas atrás, fundara uma empresa que desenvolveu softwares revolucionários, vendida por bilhões. Ele escolhera viver discretamente, mas seu nome ainda ecoava nos corredores do poder. Helena continuou: esse cartão que vocês rejeitaram? É ligado a uma conta que poderia comprar essa marina inteira. E sabe por que foi bloqueado? Porque José só autoriza transações pessoalmente, para evitar fraudes. Vocês não rejeitaram um cliente. Rejeitaram uma lenda. A multidão ficou em silêncio. A influencer baixou o celular, atônita. Marina, ao lado de José, sentia orgulho, mas também uma pontada de tristeza. José não precisava disso, ele não queria provar nada. Mas a humilhação pública o forçara a agir. Ele olhou para Eduardo. Você disse que eu não pertencia. Agora, me diz, quem não pertence aqui? Eduardo abaixou a cabeça, sem palavras. Lucas, porém, tentou se defender. Eu só fiz meu trabalho. Como ia saber que ele era rico? José deu um passo à frente, a bengala apontada para Lucas. Seu trabalho não é julgar. É tratar as pessoas como gente. A frase, dita com uma autoridade silenciosa, fez Lucas recuar. Mas José não parou. Ele virou-se para Helena. Quero a loja. Helena piscou, surpresa. A maré alta? Sério? José assentiu. Quero que seja minha. E quero agora. Carlos, ao telefone, já fazia as ligações necessárias. Em minutos, a notícia correu. A holding de Helena estava comprando a loja, a mando de José. O clímax chegou quando Eduardo, desesperado, caiu de joelhos. Senhor Mendes, por favor, eu tenho família. Não faça isso. José o encarou, os olhos brilhando com uma mistura de justiça e clemência. Você tem família? E eu, que fui tratado como lixo, não tenho história. Levante-se. Não vou destruir sua vida. Mas você e esse rapaz vão aprender uma lição. Ele olhou para Lucas. Você tá demitido. E vai trabalhar no quiosque com a Marina por um mês. Quero que sinta o que é servir, em vez de humilhar. Lucas tentou protestar, mas Helena o cortou. Aceite, ou vai responder na justiça por difamação. A multidão, agora, aplaudia José. A influencer, rendida, narrava: gente, isso é cinema. O vovô é o dono da parada. Marina, ao lado, sorria, os olhos marejados. José, porém, não celebrava. Ele olhou para o mar, como se refletisse sobre o peso de expor seu poder. Ele não queria essa batalha, mas a vida o ensinara que, às vezes, a justiça exige um trovão. A resolução veio com uma transformação visível. José, antes um idoso humilhado, agora era visto como um titã. Ele mudou, mas não por arrogância. A experiência o fez perceber que sua discrição, embora valiosa, às vezes permitia que a injustiça prosperasse.
Ele decidiu que usaria seu poder com mais frequência, não para ostentar, mas para corrigir erros. Para Marina, ele deixou uma promessa: menina, você me defendeu quando ninguém mais o fez. Essa Marina vai ter um futuro, e você vai liderar. Marina, chocada, sentiu o peso da confiança de José. A dor da humilhação se dissipou. José encontrou paz, não na vingança, mas na justiça. Ele comprou a loja, mas não para exibi-la. Doou-a à comunidade de Paraty, transformando-a em um centro de treinamento náutico para jovens de baixa renda. Lucas, no quiosque, começou a aprender o valor do respeito. Eduardo manteve o emprego, mas com uma nova humildade. E José, com sua bengala, voltou a caminhar pela marina, agora sob olhares de admiração. A história de José Mendes não era só sobre riqueza, mas sobre dignidade. Ele mostrou que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na capacidade de transformar dor em redenção. Paraty nunca esqueceria aquele dia, quando um idoso, humilhado por um vendedor, revelou um poder assustador, não de destruição, mas de justiça. 2 anos depois, a marina de Paraty havia mudado. Onde antes reinava a ostentação, agora pulsava um propósito maior. A antiga loja Maré Alta, transformada por José Mendes em um centro náutico comunitário, brilhava com vida. Jovens de comunidades locais, com macacões azul marinho, aprendiam a pilotar lanchas, consertar motores e navegar. No comando estava Marina, agora com 25 anos, uma líder confiante que carregava o legado de José. A placa na entrada dizia: Centro Náutico José Mendes, Dignidade e Futuro. José, aos 78 anos, ainda caminhava pela marina, a bengala de ébano marcando o ritmo. Seu chapéu de palha continuava o mesmo, mas os olhares que recebia eram de respeito. Ele não era mais o velhinho, humilhado, mas uma figura lendária, alguém que transformou uma afronta em esperança. Naquela manhã, ele parou para observar um grupo de jovens treinando. Um deles, Pedro, de 17 anos, correu até ele. Seu José, consegui meu certificado de navegação. Tô indo trabalhar em Angra. José sorriu, apertando o ombro do garoto. Você é o futuro, menino. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Marina se aproximou, segurando um café. Seu José, olha isso aqui, disse, mostrando uma foto no celular. Era Lucas, o ex-vendedor, agora trabalhando em um restaurante local. Após o mês no quiosque, ele mudará. Não era mais o jovem arrogante, aprenderá a ouvir, a servir. Ele me agradeceu outro dia, disse Marina. Disse que o Senhor mudou a vida dele. José balançou a cabeça. Não fui eu. Foi a lição. Ele olhou para o mar, pensativo. A humilhação de 2 anos atrás o ensinara algo. Seu poder não era só para se proteger, mas para erguer outros. Eduardo, o gerente, ainda trabalhava na marina, agora como instrutor no centro náutico. Ele se tornará mais humilde, contando a história de José como uma lição para os alunos. Nunca julguem pelas aparências, dizia, com um peso de quem aprenderá da pior forma. Helena, a CEO, visitava Paraty de vez em quando, sempre trazendo notícias de novos projetos inspirados por José. Ele, porém, preferia a simplicidade, um guaraná no quiosque, o som das ondas, a brisa quente. A vida de José estava em paz. Ele não buscava aplausos, mas a transformação que causará em Paraty era seu maior troféu. Ele se reconectou com a comunidade, algo que sua vida discreta antes evitava. Marina se tornará como uma neta, e os jovens do centro o viam como um avô sábio. Ele aprenderá que a verdadeira riqueza é deixar um legado, e Paraty agora carregava seu nome com orgulho. Eduardo, o gerente, ainda trabalhava na marina, agora como instrutor no centro náutico. Ele se tornará mais humilde, contando a história de José como uma lição para os alunos. Nunca julguem pelas aparências, dizia, com um peso de quem aprenderá da pior forma. Helena, a CEO, visitava Paraty de vez em quando, sempre trazendo notícias de novos projetos inspirados por José. Ele, porém, preferia a simplicidade, um guaraná no quiosque, o som das ondas, a brisa quente. A vida de José estava em paz. Ele não buscava aplausos, mas a transformação que causará em Paraty era seu maior troféu. Ele se reconectou com a comunidade, algo que sua vida discreta antes evitava. Marina se tornará como uma neta, e os jovens do centro o viam como um avô sábio. Ele aprenderá que a verdadeira riqueza é deixar um legado, e Paraty agora carregava seu nome com orgulho.